Alergobio apresenta Show da Saúde. Tudo bem? Começa mais um programa Show da Saúde. A apresentação é minha, Carol Porto, e nós vamos falar de problemas alérgicos. Você sabe o ar que você respira? E para falar sobre isso, vem ele, o nosso especialista em alergia, Rafael Bortolassi. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Carol, e você? Como vai? Tudo jóia, graças a Deus. Rafael, fala para mim, a poluição, tudo que tem no ar a gente respira, não tem jeito, né? Sem dúvida, né? Nós conseguimos viver alguns dias sem nos alimentar, alguns dias sem beber água, mas não conseguimos ficar 3 ou 4 minutos sem respirar, Carol. É verdade, é verdade. A gente fica sem se alimentar por algumas horas, né? Quem sabe até dormir, mas sem respirar não tem jeito. A gente tem que dar um jeitinho, né? E muitas pessoas sofrem, Rafael, com problemas alérgicos. A rinite alérgica, por exemplo, é um problema assim que ataca muitas pessoas e as crianças também. Por que isso acontece, Rafael? Bom, existem várias possibilidades para se desenvolver a rinite alérgica, principalmente nas crianças, infelizmente. As pessoas, às vezes, associam a rinite alérgica ao pelo do cobertor, ao pelo do carpete, ao pelo dos animais, mas o que elas não sabem, na verdade, é que, por exemplo, no ambiente familiar, muitas vezes nós temos, na verdade, no carpete, no cobertor, na cama, no travesseiro, não são pelos, e sim ácaros. Esses ácaros vão fazer o quê? Comer a nossa pele descamada, Carol, Sim. quando nós vamos dormir, logicamente, e essa pele descamada serve de alimento para esses ácaros que depois vão depositar as suas fezes no nosso recinto familiar. Meu Deus, espera aí, Rafael. Os ácaros, além de eles viverem ali no ambiente que a gente dorme, que a gente vive, eles vão se reproduzir e, além de tudo, vão se alimentar da nossa descamação, é isso? Justamente, nós trocamos de pele a toda hora. A reposição celular, a célula nasce, cresce, né, vira pele, depois ela morre, ela se duplica, vira uma outra célula e ela morre. Essa célula descamada, essa pele descamada da célula que morreu, Carol, ela vai ser alimento para o ácaro, tudo bem? E esse alimento do ácaro, uma fêmea, por exemplo, de um ácaro, deposita de 200 a 300 ovos por dia, tá? Sem contar Rafael, as suas fezes, né? E essas fezes nós vamos inalar, né? Vai passar pelo nosso nariz, vai para o trato respiratório inferior, Sim. que são os nossos pulmões, vão se alojar nos nossos brônquios, desenvolvendo uma inflamação e assim sendo a tal da rinite, ou da sinusite, ou de qualquer outro tipo de uma alergia respiratória, Sim. vai aparecer com muito mais evidência. Então quer dizer que, além da poeira, do pó, o ácaro ele é muito prejudicial ao nosso trato respiratório. Sem dúvida que sim, no nosso ambiente familiar principalmente, e daí a atenção que os pais têm que ter para com os seus filhos, porque isso faz muito mal à saúde, Carol. E detalhe, hein, gente, você sabe que o ácaro a gente não consegue ver a olho nu. Olha uma foto desse ácaro, é um bicho horroroso e ainda prejudica a nossa saúde, Rafael. Pois é uma pena, né, Carol? Ainda bem que para tudo tem uma solução, né? Com certeza, nós temos o Alergobio. Você conhece o Alergobio? Ele vai cuidar do ar em que você está respirando neste momento. Se você tem problema alérgico, vamos dizer, rinite alérgica, bronquite, sinusite, qualquer problema alérgico, ou para prevenir esses problemas, você vai conhecer o melhor produto que vai tratar o ar em que você está respirando neste momento. Por exemplo, Rafael, o Alergobio vai puxar o ar que está sujo e vai devolver ao ambiente um ar limpo. Exatamente, Carol. O Alergobio ele tem uma turbina de alta tecnologia, a tecnologia da NASA, vem lá dos Estados Unidos, que vai sugar o ar do ambiente fechado, e sugando esse ar do ambiente fechado, como você disse muito bem, o ácaro ele não é visível a olho nu. Não sendo visível a olho nu, não temos como jogar nele um pesticida, um bactericida para poder matá-lo. O que acontece? O Alergobio tem aqui dentro um pesticida, tem aqui dentro um bactericida que vai puxar o ácaro, matá-lo, impedindo de ele fazer o mal que eu disse que ele nos faz, tá? Sim, olha aqui, gente. Totalmente limpo, Carol. Olha totalmente que delícia, um ar livre fresquinho. de ácaro, livre de bactéria, um ar totalmente respirável, 100% puro para o seu filho, para a dona de casa, para a pessoa que trabalha no escritório, que infelizmente está sujeito a essas impurezas todas que estão no nosso ambiente, Carol. É verdade. Sabe o ar que você está respirando dentro desse ambiente fechado, da sua casa? O ar que o seu filho está respirando dentro do quarto. Você sabia que esse ar pode estar contaminado? Esses fungos, bactérias, o mofo dentro dos armários, tudo isso ataca a sua respiração, a respiração das crianças. O Alergobio vai ficar aí dentro da sua casa renovando esse ar. O ambiente vai ficar muito
muito mais saudável, ele é anti-mofo, né? Antibactéria, ele vai tratar o ar que você está respirando nesse momento. E é super simples de você usar. Vamos explicar, Rafael, para o pessoal que está em casa, saber como é que funciona o AlergoBio? Mais uma vez, como eu disse, Carol, por exemplo, no quarto dos nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, num escritório, onde o ar-condicionado acumula muita impureza em função de não ter a sua manutenção devida, também no ar-condicionado, assim como na nossa residência, acumulam-se muitas bactérias, acumulam-se muitos fungos. E o fungo, a bactéria, os germes, tudo isso, se entrar para os nossos pulmões, até um câncer de pulmão pode nos causar, Carol, tá? Que horror, né, Rafael? Você sabe que em algumas regiões, né, do nosso país, onde chove muito, dentro do guarda-roupa, as roupas também criam mofo. Sim. E é horrível para uma pessoa que tem problema alérgico abrir esse guarda-roupa, vem todo aquele cheiro e a rinite ataca na hora. Mesmo porque a roupa é feita de tecido, né? E alguns fungos, algumas bactérias vão se alimentar desse tecido que tem uma certa umidificação. Então mesmo, por exemplo, a madeira dos armários, a madeira dos móveis, aquele mofo que se acumula, por exemplo, debaixo do assoalho, ou então no teto, porque assim, a bem da verdade, a dona de casa limpa o chão, limpa a mobília, tira o pó, mas não tem como tirar o assoalho todos os dias para fazer uma limpeza, não é, Carol? Com certeza, sempre fica alguma coisa para trás, né, Rafael? Justamente, e é dessa maneira que o mofo vai se reproduzir, a bactéria vai se reproduzir, e nós vamos estar sujeitos a essas alterações no nosso organismo. Aí vai se desenvolver uma doença, vai se instalar um vírus. A gente tem casos famosos de pessoas famosas que, infelizmente, por exemplo, tem um casal de atores norte-americanos, viviam numa casa muito bem limpa, muito bem asseada, uma mansão maravilhosa, Sim. Só que no assoalho, né, no teto, aqui no forro, Carol, instalou-se o quê? Mofo. Aquilo desenvolveu-se uma bactéria. Pois é, Carol, primeiramente, a atriz inalou essa bactéria, esse vírus, desenvolveu uma infecção pulmonar que infelizmente levou ao óbito. 4 meses depois, o marido também inalou a mesma substância que os dois já vinham inalando há muito tempo, sem se dar conta dessa situação, e também com a mesma infecção pulmonar. Só depois é que foram descobrir que tudo isso foi decorrente de uma bactéria, de um vírus, que você aí em casa também está sujeito. Olha, gente, que perigo. Você que está assistindo o programa Show da Saúde agora, sabe aquele ar poluído, a poluição que tem aí fora dos carros, né, a poluição das indústrias, tudo isso prejudica a nossa saúde, ainda mais os vírus. Imagina só, você tendo que trabalhar dentro de um ambiente fechado, onde uma pessoa está gripada, você está sujeito a também ficar gripado. Vamos prevenir tudo isso? É só você ligar no telefone que está na sua tela, você vai pedir o seu AlergoBio com toda a comodidade, você vai conhecer um produto de tecnologia da NASA. É o melhor que existe no mercado para prevenir você de problemas respiratórios como alergia, bronquite, sinusite, e ainda vai deixar o ambiente que você vive aí na sua casa muito mais saudável. 0800 940 0355. Peça o seu AlergoBio agora. E agora, Rafael, fala para mim, existem outros problemas alérgicos que a gente pode adquirir por causa de um ar que esteja contaminado? Sem dúvida que sim. Nós só falamos agora praticamente da rinite, da sinusite, que infelizmente as pessoas tomaram por uma doença comum, né? Mas que pode levar à morte, sem dúvida, né? Agora, o que acontece? Por exemplo, no trânsito, Carol, fumaça que sai do escapamento do carro, sai do escapamento do caminhão, sai do escapamento do ônibus, isso é altamente tóxico, Carol. Então quer dizer que uma pessoa que mora numa metrópole, uma cidade grande, onde existem muitos carros, vão sofrer com isso. Olha lá, gente, as imagens, olha a poluição, que coisa horrorosa. Você imagina só, você que está aí em casa, respirando tudo isso, é muito prejudicial à nossa saúde, né, Rafael? Pois é, por exemplo, o diesel, que sai principalmente de caminhões e de ônibus, o que vai acontecer? O diesel ele não consegue ser totalmente, ele não consegue passar totalmente pelo processo de combustão dentro do motor do automóvel, ou no caso do ônibus e do caminhão, Carol. Sim. Então sai do escapamento partículas ainda inteiras desse combustível, que o nosso nariz não consegue reter, porque o nosso nariz é a nossa primeira proteção, nosso primeiro filtro, e quando passa para os pulmões, Carol,
vai se instalar, vai grudar numa célula dos alvéolos, dos alvéolos dos brônquios, tá? Sim. Esta célula não consegue receber nutriente da nossa alimentação, não consegue receber oxigênio porque está bloqueada por essa fumaça, tá bom? Quando ela fica bloqueada, não consegue receber nutriente, ela morre, tá? Quando ela morre, ela não consegue se reproduzir. E não se reproduzindo, não continua a produção de células nos brônquios, nos pulmões. Sim. E aí o que acontece? A pessoa pode desenvolver um câncer de pulmão. Nossa, Rafael, câncer de pulmão. Imagina pra gente que mora assim perto da rua, os carros estão passando ali, a gente está respirando toda essa poluição, porque da rua vem para dentro de casa, né? Sim, sem dúvida. É muito mais comum nos ambientes fechados das nossas residências e do local de trabalho a poluição de fora entrar e ficar dentro. Nunca, por exemplo, o ácaro, né, ir para fora, para a rua, tá? Então, por exemplo, além do ácaro, do fungo, da bactéria, que eu já falei no começo do programa, Sim. também a poluição do automóvel, também o fumo do cigarro, estando condicionado dentro de um ambiente, ok? Sem purificação, sem tratamento, como a maioria das pessoas infelizmente fazem, todos estaremos sujeitos a desenvolver um câncer de pulmão, como sabemos, não tem cura. Tá? Para prevenir tudo isso, Rafael. Alergobio, Carol. Né? Tá certo. O alergobio, gente, ele vai tratar o ar, como nós dissemos, né? Sim. Vamos explicar para as pessoas como funciona. Você que está em casa agora assistindo o nosso programa, percebe o ar saindo aqui do alergobio? Olha só, se você pudesse estar aqui agora, ia sentir Pois esse é. ar leve, um ar fresco, puro, né, Rafael? Justamente. O alergobio, ele tem uma turbina poderosa. Então quer dizer, Rafael, que o alergobio vai sugar toda a impureza que tem no ambiente e devolver para ele um ar totalmente limpo. Justamente, Carol. Por exemplo, o ar vai entrar por aqui, passar por um carvão ativado, por um fungicida, por um bactericida, Sim. por um ionizador de ambiente que vai arrancar a poluição elétrica do ambiente e em 15 minutos vai nos devolver um ar totalmente limpo, Carol. Que maravilha! Você imagina só, você chegar na sua casa, por exemplo, depois do trabalho, você e suas crianças, e o alergobio já vai estar lá dentro filtrando todo o ar, você vai chegar e respirar um ar puro, né? E ficar livre de fungos, bactérias. Uma criança, por exemplo, Rafael, você sabe o que é uma criança ter problema alérgico? Ela não consegue dormir, fica com aquela secreção, o nariz entupido, né? A criança sofre com isso. Pois é, e quantos casos que a gente não encontra nos hospitais de urgência, daquela criança que tem a coriza, que tem aquela infecção no nariz, É o pai não verdade. cuida, a mãe não cuida, infelizmente tem que ir às peças para o hospital, tudo isso pode ser evitado. Pode ser evitado. A automedicação também é gravíssimo, é um perigo muito grande, né? Uma agressão para o nosso organismo. Mas a gente vai poder prevenir esses problemas respiratórios e ainda tratá-los, né? Junto com acompanhamento médico. Sem dúvida, você tocou num ponto muito importante, que é a automedicação por parte daqueles descongestionantes nasais, Sim. que contém sódio, e se for utilizado numa criança, essa criança no futuro pode desenvolver uma pressão alta, tá? É, olha que perigo, hein? Vamos prevenir tudo isso? Então, Rafael, posso deixar o alergobio ligado em casa o tempo todo? Pode e deve, né, Carol? Nós vamos chegar em casa, vamos chegar no trabalho, o alergobio estando ligado, a cada 15 minutos teremos uma renovação em 100% do ambiente de onde estivermos, né? O ar vai estar limpinho, Rafael, a hora que a gente chegar em casa, né? Pois é, sem fungo, sem poluição externa, sem ácaro, sem bactéria, totalmente limpo, Carol. Você quer esse ar dentro da sua casa? É claro que quer. Saúde para você e para toda a sua família. O alergobio você adquire nesse telefone que está na sua tela, 0800 940 0355. Peça já o seu e cuide da sua saúde, né, Rafael? Pois é, com o alergobio o ar totalmente puro, Carol. Tá certo, então. O programa Show da Saúde fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Alergobio apresentou Show da Saúde.